autoestima, baixa autoestima. Essa voz silenciosa que a mulher carrega dentro de si. Eu não sou o suficiente, eu não sou boa o bastante. Vocês sabem que todas as vezes que eu venho aqui, eu trago algo que é a dor de vocês e que vocês me pedem. Surgiu assim um turbilhão de mensagens falando sobre esse sentimento, essas sensações que vocês têm, que vocês sentem e se colocam neste lugar. E a partir daí eu falei, não, a próxima aula eu preciso falar para que eu traga um entendimento, um olhar para a raiz oculta da baixa autoestima, que é essa sensação, é esse sentimento, essa voz silenciosa que a gente carrega dentro de nós, que você carrega dentro de você. Gente, eu tô falando aqui se tratando, trazendo para mulheres, mas não é somente mulheres que sentem isso, tá? Eu não sou capaz, aquele sentimento de incapacidade, de desvalorização. Bom, o que vocês precisam entender, meus amores, é que essa voz que grita e que às vezes é silenciosa e que está dentro de você o tempo todo, não veio de Deus. Essa voz não provém de Deus. Então você precisa ouvir com o coração desperto, ou seja, você precisa abrir os seus olhos e compreender que essa voz foi semeada dentro de você em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história, tá? Talvez com palavras ditas com crueldade, a ausência daquela pessoa que deveria te afirmar, te amar e te acolher, a rejeição que você teve, talvez até muito sutil, os abandonos não nomeados, as comparações constantes que vocês viveram, que nós experienciamos e vivenciamos. O que é isso? É aquele pai que estava em casa, mas nunca olhava nos olhos. Um pai que estava ali de presença física, mas não era presença verdadeira, real. Estava, mas não estava. Entende isso? Aquela mãe que alimentava, mas não acolhia o choro. O abraço que não aconteceu, que você esperou e não aconteceu, quando você mais precisava. Aquela validação, eu estou orgulhosa de você, nunca foi dita. A ausência de uma afirmação é de uma escuta, de um afeto legítimo de quem mais precisava te acolher e te amar. E você não teve isso, tá? Eu não estou dizendo aqui que o que aconteceu, que os seus pais, os seus cuidadores, eles foram negligentes porque quiseram ser. Não, não é assim que acontece. Nem sempre é assim que acontece. E a partir de então, a gente começa a acreditar que nós precisamos fazer mais e mais e mais para chamar a atenção, para nos sentirmos amada. E aí nós aprendemos a sobreviver, sendo útil, sendo boazinha, sendo forte, mas nunca sendo nós mesmas. Nunca sendo você mesma. Entende isso? Consegue entender? Aí vocês, adultas, hoje, casadas, profissionais competentes, mães, de sucesso, mulheres de sucesso, só que você ainda precisa ser validada, você ainda precisa ser reconhecida, você ainda precisa ser escolhido o tempo inteiro, porque dentro de você existe um buraco, existe uma falta, uma carência. Por conta do quê? A falta de validação, a falta de presença, a falta de olhar, a falta de carinho, a falta de ser acolhida. E eu chamo a atenção aqui já para vocês que com certeza tem mães aqui que têm filhos, crianças ainda na fase da construção do caráter. Vocês precisam ter bastante cuidado com isso, porque hoje nós somos esses adultos inseguros, cheios de carências, de faltas, por conta dessas negligências, dessas faltas dos nossos cuidadores e dos nossos pais. E somos adultos, mas dentro de nós existe uma criança incapaz, uma criança se sentindo oprimida. Nós somos adultas. Então precisamos entender isso para que você saia deste lugar que você está. Precisa ser validado o tempo todo, precisa ser reconhecido o tempo todo, precisa ser escolhido o tempo todo. Coisa incrível, Interessante. Como funciona a nossa mente, como funciona o ser humano. Quando isso não acontece, você murcha. A pessoa encolhe, se sabota, se compara, fica o tempo todo se julgando. E esses abandonos, eles não deixaram uma cicatriz visível. É porque não fica visível. Ela corrói por dentro. Então, essa menina que ela aprendeu a não esperar nada e a calar diante de tudo que ela sentia para não incomodar, para não parecer fraca, para não ser rejeitada de novo, para não sentir essa dor de novo. Então, essas dores silenciosas, elas se instalaram no corpo como uma tensão crônica. E isso vem de várias formas. Ela vem como uma irritação constante, uma mudança de humor, impaciências,
impaciência, explosões de raiva. E às vezes você não entende por que você sente. Você não consegue nem nomear o que você sente. E também nas relações, com muito medo. Medo de ser rejeitada, medo de não ser vista, né? Medo de não merecer amor. Isso acontece o tempo todo e você se sabota o tempo todo. Porque a mulher, quando ela tem uma baixa autoestima, ela não duvida apenas dela. Ela duvida de tudo que a envolve. Ela se questiona o tempo todo se ela é amada, mesmo diante do amor. Por exemplo, se o marido diz que a ama, ela duvida. Ela questiona, será que é verdade? Será que ele está falando isso não é somente por interesse? Por interesse? Isso é real? Ela tá sempre armada e com um ponto de interrogação. Se ele a procura, se ele a elogia, ela interpreta sempre como interesse. Então ela se fecha no orgulho e ela fala, às vezes pensa e às vezes fala. Se me amasse mesmo, não era dessa forma. Se me amasse mesmo, faria diferente. Mas a verdade é que não é isso. É que ela está corroída pelo medo e pelas carências. E ela tem medo de acreditar, ela tem medo de confiar, porque ela não quer ser rejeitada de novo. Ela não suporta a dor da rejeição. Então, você não duvida porque ele mente. Você duvida porque a sua alma não foi curada. E o amor verdadeiro, ele exige que a alma esteja aberta. E a sua está protegida. Protegida do quê? Protegida dessas dores. Por conta dessas dores, por conta dessas faltas, por conta dessas carências. O seu inconsciente, ele bloqueia. Porque eu não vou me permitir sofrer de novo. Então, tem uma parte na palavra que está escrito assim: o amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Enquanto o medo estiver aí dentro, o amor nunca será suficiente. Então a mulher duvida de tudo que a envolve. Ela duvida de si mesma, porque ela está tão habituada à dor que ela viveu na infância, que ela não consegue mais confiar quando o bem chega. Mesmo rodeada de amor, mesmo rodeada de bênçãos, de beleza, ela ainda sente que falta algo. Algo está sempre faltando. Ela vive como se o coração estivesse pela metade. Ela se acostuma a viver no quase, quase feliz, quase em paz. É tudo quase. Sabe? Ela é casada, ela é mãe, ela é profissional, ela tem dons, mas aquele sentimento constante de não é o suficiente. Eu não sou o suficiente, o que eu tenho não é suficiente. Sempre pensando em alguma coisa que ela não tem. E o que a gente precisa entender é que isso é um engano espiritual. É uma prisão emocional. É uma mentira que se repete como uma profecia interior. Ninguém vai me amar como eu sou. Você nunca vai ser amada do jeito que você merece. E por acreditar nisso, ela se esconde, ela se mascara ou ela se impõe. Ela finge que é segura, mas ela vive ansiosa. Ela exige atenção, mas quando o afeto vem, quando ela tem o afeto, ela o rejeita. Quando o marido chega, fala um elogio, ela já está armada. Ela quer ser vista, mas ela teme. O que a gente precisa entender é que nós precisamos compreender e ter essa clareza. Só quando a dor é reconhecida é que ela pode ser redimida. O que eu estou dizendo para você? Você tem que aprender a nomear essa dor, reconhecer essa dor e acolher essa dor. Negar o abandono é perpetuá-lo. Se você nega, esse sentimento é horrível, eu não gosto de sentir isso, eu não queria me sentir assim, ou eu sou assim. Fazer isso é perpetuar isso em você. Então você precisa dar nome. Porque dar nome, nomeá-lo, é o começo da cura. Sempre. Para você se curar de alguma coisa, você tem que acolher isso. Você tem que aceitar isso em você. Com amor, com carinho. Essa é a minha dor. A partir do momento que você acolhe, a partir do momento que você reconhece essa dor em você, essa falta em você, ou seja, você começa a se conhecer, saber quem você é de verdade, você tem um ponto para sair desse lugar e partir para onde você quer. Porque Deus, ele não redime fantasias. Deus redime verdades. E tudo isso que está dentro de você, dentro de nós, que a gente acredita que aquilo é real, não é real. É fantasia. Então, se você teve pais presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente, você sente como abandono. Dentro de você tem essa carência, tem essa falta. Se nós crescemos com elogios vazios, sem afeto sincero, isso também é uma ferida. Se nós somos ensinadas a não sentir, a não chorar, a não expressar, a não depender de ninguém, a ser forte quando éramos crianças e precisávamos de amor e carinho e acolhimento, nós aprendemos a sobreviver, não a viver. E essa baixa autoestima, ela não nasce do nada, ela não vem do nada. Ela não simplesmente aparece do nada. Não. Lembra que eu falei para vocês no início? Existe uma raiz por baixo disso. E ela sempre, quase sempre, é filha de 3 grandes ausências. A ausência da afirmação verdadeira.
A afirmação verdadeira. Aquela mulher, aquela menina, aquele menino que nunca ouviu: você é bela, você é capaz, você tem valor, você é amada, você é protegida, você é meu bem mais precioso. A ausência do acolhimento da dor. Você não foi acolhida quando você precisou. Quando você sofreu, quando você teve algo que te pegou de frente, ou seja, em um momento de caos, de trauma, que você deveria ser acolhida, amada, ter um colo de presença, de carinho e de afeto, você teve gritos. Para de chorar. Por que você está chorando? Não aconteceu nada demais para você estar chorando. Ou, para o menino, você precisa ser homem. Homem não chora, você tem que ser forte. Entende isso? A ausência também, a ausência clara de uma imagem de Deus como Pai amoroso, benevolente. Quando nós crescemos com aquela ideia de que nosso Deus não é um Deus amoroso, benevolente, piedoso, nós crescemos com aquela ideia de que nosso Deus é um Deus rígido, um Deus ausente, vingativo. E aquilo que não foi curado na nossa infância, porque todo trauma, nós vivemos muitos traumas, mas todo trauma que não foi resolvido se torna traumático. E uma criança, ela precisa de acolhimento para ela se sentir amparada, para que o trauma que ela viveu, aquela dor que ela viveu, o medo que ela teve, possa ser resolvido de forma tranquila. Se ela não teve esse amparo, esse carinho, esse amor, vai se tornar traumático. Ela se torna uma criança, um adulto cheio de neuroses e até patologias. Então, ele se torna adulto e começa a se medir pela régua dos outros. Está sempre olhando para o que falta e nunca para aquilo que ela já tem. Porque ela carrega dentro de si uma urgência silenciosa, uma necessidade de ser vista. Ela está gritando o tempo todo: por favor, me enxergue. Por favor, me diga que eu sou alguma coisa, que eu valho alguma coisa. Por isso, esses conflitos dentro dos lares. Porque ambos estão carentes, sofridos, traumatizados por conta de suas dores, esperando um no outro serem validados. E como eles não sabem, não têm noção, não têm consciência, não sabe nomear o que sente, acontece o caos. Se armam e não existe o diálogo. Existe um confronto o tempo todo. Tudo que um fala, o outro já pega como afronta. Percebe isso? Mas o que vocês precisam entender é que nenhuma validação externa vai preencher esse vazio dentro de vocês. Porque aí não está faltando aplausos, não está faltando validação, falta raiz. E a raiz é o encontro da verdade sobre si mesma. É essa identidade, é o nome que Deus te deu antes mesmo do mundo te rotular. Ainda no ventre da sua mãe eu te conheci, eu te chamei pelo seu nome. Então, o que você precisa não é de visibilidade, é identidade, é saber quem você é. E é isso que você vai saber hoje. E de novo, enquanto essa dor não for nomeada, ela vai se transformar em distorção, porque as suas lentes estão sujas. Distorção de identidade, de autoestima, de amor próprio, do modo de se relacionar. E como eu falei, você pode ser mãe, você pode ser esposa, você pode ser profissional de sucesso, você pode estar rodeada de pessoas, você ainda vai se sentir órfã. Dentro de você é como se você estivesse sozinha, você vive numa solidão. Por isso é necessário dar nome à ausência, reconhecer o que você sente, olhar nos olhos da sua história. Por isso que eu falo que o processo terapêutico é transformador, porque você vai reconhecer a sua história, olhar para a sua biografia negada, que você negou, que você colocou para baixo do tapete, tudo que você viveu, todas as suas dores, e dizer: faltou, realmente faltou, doeu, eu me calei, eu não pude expressar, mas hoje eu tenho voz. Então só quando a dor, esse trauma, ele é reconhecido, ele vai ser redimido. De novo, negar o abandono é perpetuá-lo. Nomear o que você viveu, o que você sentiu, o que você passou, todas as suas dores, a sua história, independente de como ela foi, é o que vai fazer com que você se cure. A autoestima, ela não nasce de elogios. Ela nasce de encontro com a verdade. E a verdade é aquilo que eu falei para você. Você é filha de Deus. Você já era conhecida, mesmo antes de ser gerada. Não por mérito, mas por graça. Não porque você é perfeita, mas porque Ele te amou desde antes de você existir. E é nesse amor absoluto, firme e eterno,
eterno que a sua alma precisa repousar. Mas para repousar nesse amor, olha isso, gente, exige coragem. Coragem de parar de mendigar migalhas. Migalhas de reconhecimento, migalhas de validação. Você precisa sair deste lugarzinho que você está, que você mesma se diminui. Você precisa aprender a olhar com os olhos da verdade e não com as feridas e com os olhos feridos, com essa lente de quem um dia te rejeitou. Você precisa, acima de tudo, permitir que Deus renomeie a sua alma. Porque enquanto você carregar esses rótulos dentro de você, esses nomes antigos que você ouviu durante a sua infância, a construção do seu caráter, feia, incapaz, burra. Quantas vezes eu ouço isso quando eu estou com um paciente que foi chamada de burra? Você não consegue aprender nada, você não faz nada direito. Enquanto você não aprender a entender isso e insistir em carregar tudo isso como se fosse seu, você não vai conseguir ouvir a voz que te chama. Sabe aquela voz? Tu és minha, eu te formei, eu te conheço, eu te amo. Você é amada, você é protegida por aquele que te permitiu nascer. Então a cura começa quando a verdade é acolhida dentro de nós. E toda verdade acolhida diante de Deus, o que ela se torna? Ela se torna semente de ressurreição. É aí que a cura começa. Quando você olha com sinceridade dentro de si e você diz com firmeza para você mesma: chega de me esconder atrás dessa dor. Chega de viver implorando que os outros me façam sentir aquilo que eu mesmo preciso escolher acreditar. Para isso, você precisa parar de fugir da própria história. Porque não existe transformação sem confronto. Não há libertação sem arrependimento. Não há autoestima verdadeira sem enraizamento com Deus, entendimento com Deus, na sua identidade com Deus. Porque você já é suficiente, porque é filha. É filha de quem? A filha descobre quem é. Ela é filha de Deus. E a partir disso, ela nunca mais vai se contentar com migalhas. Então, hoje, o que eu digo para você é: levanta, filha. Você não foi criada para viver de migalhas. Escuta com atenção. Você precisa sair deste lugar que você mesma se colocou. Hoje você é uma mulher adulta. Você é esposa, você é mãe. Você é aquela que acolhe, que ama. Para isso que você foi feita. Para ser presença generosa, amorosa. Eu sei que você foi ferida. Eu sei que você foi rejeitada. Eu sei que palavras duras foram ditas. Eu sei que você foi silenciada, calada. E por isso que hoje você não consegue dizer um não. Você precisa falar sim para tudo. Para quê? Para você ser boazinha? Para você ser vista? Para você não sentir de novo essa dor que um dia você sentiu? Mas nenhuma dessas coisas tem o poder de te definir, a não ser que você escolha continuamente alimentando essas vozes. A não ser que você escolha continuar alimentando essas vozes dentro de si. Senão, ela não tem poder de te definir. Ela te define porque você alimenta isso dentro de você. Você não está mais naquela infância que te chamaram de fraca, de insuficiente, de feia, que te compararam, disseram que você era difícil, que você nunca fazia nada certo. Você não está mais no poder da pessoa que te ignorou, que te comparou, que te desprezou, que te humilhou. Você não está mais no poder dos seus cuidadores, sendo negligenciada, se sentindo incapaz, ferida. Não, você é filha de Deus. E Ele te deu outro nome. Tu és preciosa aos meus olhos. És digna e eu te amo. Por isso que hoje eu te digo com firmeza e com ternura: para de mendigar migalhas de reconhecimento onde só há desvalorização. Isso já está dentro de você. Você não precisa provar seu valor com esforço constante, com desempenho perfeito, com sorrisos forçados. Você não precisa se espremer para caber no molde das pessoas. Não! Não é assim. O Senhor já te viu inteira. Ele te amou do jeito que você é. Isso não significa que você não precisa se reconhecer, se entender, nomear quem você é, nomear as suas dores e buscar a santidade continuamente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para você olhar somente para os seus desejos, para o seu ego e para as suas vontades. Não, eu não estou falando de vontades baixas, nem de sentimentos emotivos. Eu estou falando da sua essência, da sua identidade como mulher, como homem, como alguém que já foi escolhido e amado por Deus. Falando antes que eu formasse no ventre materno,
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. E para você ser essa mulher, você precisa nomear essas dores, entender a sua biografia, reconhecer a sua história, aceitar isso, para você ser essa mulher digna, que edifica. Porque cheia de dor você não consegue dar nada, doar nada. Você só reverbera dor. Então para de carregar nomes que Deus nunca te deu. Para de carregar rótulos de inutilidade, de incapacidade, de ser fraca, de não ser capaz, de desvalorização de si mesma. Isso não foi escrito por Deus. Isso foi impresso em você por gente ferida. Foram cravados em você em momentos de dor, por alguém que também não sabia fazer diferente. Isso está em nós por silêncio não compreendido, por gestos mal interpretados. Mal interpretados porque também carregavam dentro deles aquilo que foi construído pelos cuidadores deles também. E tudo isso que nós estamos trazendo aqui não é para você dizer, nossa, eu não fui bem cuidada, meu pai, não é isso. Eles só fizeram o que eles sabiam fazer. E você está repetindo o que você aprendeu. Mas agora você tem clareza. E quando chega a luz, as trevas precisam ir embora. Você não tem que seguir a vida com os olhos voltados para aquilo que aconteceu na sua vida, para quem te rejeitou. E às vezes até magoada, ferida, sem conseguir perdoar, cheia de julgamentos preconcebidos, porque você não sabe como ele viveu, como foi a vida dos seus cuidadores, dos seus pais, ou seja lá de quem foi que te magoou e te ofendeu e te feriu, quando você precisava ser amada, acolhida, amparada e cuidada. Você precisa olhar com os olhos da verdade, não com os olhos feridos. De novo, você não é mais aquela criança. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Entende isso? As coisas antigas já passaram. E essa nova criatura não pode viver de restos, de migalhas. Entende? De restos emocionais, de sentimentos fantasiosos, daquilo que é mentira, daquilo que não é real. Você precisa viver da palavra, você precisa viver do Espírito Santo, você precisa viver do nome que Deus te deu, que Deus pronunciou a seu respeito. Tu és minha, eu te formei, eu te conheço, eu te amo. Então, de novo, a cura começa quando a verdade é acolhida, quando a verdade é aceita, é compreendida. Não existe libertação, de novo, sem confronto. Então, todas essas coisas que nós ouvimos, não vamos mexer nisso aí. Mexer nisso aí só dá ruim. Não, dá ruim não reconhecer, não saber verdadeiramente, reconhecer e nomear os seus sentimentos. Por que que você age? Por que que você tem essa atitude? Por que que você tem essa dificuldade? Por que que você vive armada? Por que que você explode? Por que que o tempo todo você está olhando com lente suja e achando que sempre tem alguma coisa aí? Está sempre na defensiva? Desconfiada? Toda verdade acolhida diante de Deus, de novo, se torna semente de ressurreição. E a verdade é essa. Você está ferida, você está magoada, você está se rotulando, você tem sentimentos que às vezes você não tem vontade de se levantar. Você quer ficar prostrada por conta de tudo que você viveu. Mas a verdade é, apesar de tudo isso, você está viva. Viva, entende? Você está viva. Deus renova suas misericórdias todas as manhãs. E se você está viva, você pode mudar isso. Toda verdade acolhida diante de Deus se torna semente de ressurreição. Sabe o que significa? Significa que quando você reconhece o que é real, verdadeiro, e começa a nomear o que você sente sem negar, sem esconder, sem manipular, sem fugir, sem pôr debaixo do tapete, o Espírito Santo transforma essa dor que você sente em solo fértil. Solo fértil para quê? Para nascer. É a semente da verdade, regada com fé, com esperança, aí não vai apodrecer. Para você sentir todas essas coisas, essa necessidade de ser amada, acolhida, protegida e validada. Vai florescer para ser a mulher edificada que você nasceu para ser. É como se ela atravessasse toda essa escuridão da sua história, essa terra escura,
e começasse a brotar com raízes novas, com frutos novos, com luz, é quando a ressurreição se torna real. É quando nasce, renasceu. Olha, gente, que lindo isso. Aí a mulher que antes vivia mendigando amor, carinho, agora ela caminha com dignidade. Aquela mulher que se escondia em máscaras, agora ela vive em integridade. Porque ela sente, ela sabe, ela nomeia e ela se vê como verdadeiramente ela é. A raiz da sua identidade em Cristo. Aquela mulher que se impunha por medo, que queria ter o controle de todas as coisas, que tudo tinha que ser da forma que ela queria, que vivia armada, vivia em pé de guerra. Agora ela serve, ela se doa por amor, ela se sacrifica. Aquela mulher que tinha medo de ser descoberta, que vivia se escondendo atrás de um monte de armas, porque ela vivia armada. Porque tem pessoas que se escondem de várias formas. Agora ela é transparente, porque ela sabe quem ela é. Ela sabe quem ela é em Deus. Ela não vive mais de aparência. Ela vive de presença. Ela não precisa provar nada, porque ela é. Ela apenas é. E o que ela é? Ela é aquela que edifica, ela é aquela que transforma, ela é aquela que pacifica, é aquela que consola, é aquela que ama, que serve, mas de forma genuína, porque ela reconhece que ela está transbordando de amor, o amor de Deus. Ela está lá naquele versículo, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Então você foi chamada para edificar, mas precisa primeiro deixar Deus reconstruir você. E para isso você tem que se dispor. Eu quero, eu preciso, eu estou aqui, Senhor. Você precisa confessar. Esse ato de confissão na presença de Deus, de nomear quem você é verdadeiramente, de se reconhecer, entender quem é você e entender a sua história, nomear as suas dores, olhar para você e falar verdadeiramente, isso está em mim, mas isso não sou eu. Então hoje, diante da palavra, diante da verdade, diante do amor que te convoca, você decide sair deste lugar que você está, onde a mentira te acorrentou, a ilusão te aprisionou, e fala para você mesmo. Você não foi criada para viver por terra. Você foi criada para florescer. E Deus tem muitos frutos para gerar através da sua vida. Mas para isso, você precisa se desarmar. Estar desarmada. Colocando-se na presença de Deus, reconhecendo a sua fragilidade, nomeando todas as suas dores e o que você sente. Acolhendo o que você sente e dizendo para você, hoje eu sou uma mulher adulta, não sou mais uma criança. E eu sou plena de amor, do amor de Deus que está em mim. E aquela criança já não existe mais. Hoje existe uma mulher adulta capaz de transbordar, de reverberar amor, presença, carinho, acolhimento. Porque é isso, é para isso que nós mulheres estamos aqui. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham tido um pouquinho de entendimento, de noção, o que acontece quando você tem todos esses sentimentos e o que é a baixa autoestima e de onde ela vem.